Exatamente hoje, no feriado de 21 de abril, foi anunciada pelo Vaticano a morte do Papa Francisco. Essa morte acontece depois de uma longa luta contra pneumonia infecciosa. O Papa já havia recebido alta da sua internação no último mês e ontem, dia 20, ele fez a sua última aparição. Durante a celebração da Páscoa, ele esteve também se manifestando algumas vezes, mas finalmente ele não resistiu. E fica o legado de Francisco, um papa que entrou em algumas controvérsias, um papa que atraiu a atenção da mídia no mundo todo, justamente com uma proposta de ser diferente e de reformar a Igreja Católica. E principalmente nesse vídeo, além de relembrar todas essas coisas, eu falo também um pouquinho da relação do Papa com as profecias. Esse aqui é o canal Todavia, você pode acompanhar os nossos vídeos mais recentes, onde há temas muito interessantes, porque aqui a nossa ênfase é falar da fé cristã em relação com o mundo contemporâneo. Deixe o seu like nesse vídeo para você não esquecer e acompanhe também as nossas playlists, onde você pode se aprofundar em alguns dos temas que eu vou trazer aqui nesse vídeo. No dia 13 de março de 2013, aos 76 anos de idade, Mário Bergoglio foi eleito o 266º pontífice, e ele foi também o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a se tornar o Papa da Igreja Católica. Logo de cara, a mídia enfatizou a sua simplicidade, a sua informalidade e também a sua devoção. O próprio Leonardo Boff, na época, em uma entrevista à Rede TV, ao jornalista Kennedy Alencar, destacou que ele lidaria com as questões da igreja de uma forma diferente, porque estaria governando não de forma centralizadora, praticando aquela política que buscava favorecer a instituição, mas que ele governaria para o povo. Aliás, o próprio Papa chegou a pedir que o povo o abençoasse na ocasião da sua eleição, o que já não é muito comum. Além disso, ele também falou de improviso no seu primeiro pronunciamento, recusando-se a fazer aquele discurso tradicional em latim. Dali para frente, o Papa foi dando as caras. No dia 18 de março, ele fez a sua primeira homilia. Naquela ocasião, era considerado o dia de São José pela Igreja Católica. Esse José aí é José, pai de Jesus, marido de Maria, e José foi tratado na homilia do Papa como o grande guardião, aquele que deveria proteger a família sagrada. E o Papa toma desse exemplo de José para falar duas coisas importantes. Primeira delas, ele fala que ele, como pontífice, também era um guardião, que Deus lhe confiava uma extrema responsabilidade que era guiar a igreja. Essa palavra pontífice vem do latim pontifex e significa construtor de pontes. O sumo pontífice é, portanto, o maior construtor de pontes. É aquele que, na teologia católica, liga céu e terra. Esse papel de intercessão, de mediação, de representação de Deus, na verdade faz com que o Papa seja considerado um vigário de Deus, ou seja, um substituto, alguém que ocuparia o próprio lugar de Jesus. Claro que os protestantes entendem isso de uma forma negativa, enquanto a Igreja Católica vê nisso um papel profético, o mesmo papel que foi designado a Pedro. Mas logo mais eu falo sobre isso daí. Seja como for, naquela ocasião, além de falar do seu próprio papel como pontífice e, portanto, guardião da igreja, o Papa relembra que todo cristão é um guardião. Mas guardião do quê? Guardião dessa terra, desse planeta, e responsável por zelar por ele, cuidando bem das questões ecológicas. Então aí você vê um pedido por mudanças político-econômicas que marcaria o pontificado de Francisco. E falando de Francisco, a gente tem que relembrar aqui algumas das suas encíclicas. Encíclicas são documentos oficiais promulgados pelo Papa que têm autoridade sobre os católicos e que, de alguma maneira, acabam também atraindo a atenção do mundo religioso e, por que não, do mundo secular. A primeira encíclica solo do Papa Francisco foi a Laudato Si, promulgada no dia 24 de maio de 2015. E nessa encíclica, ele toma uma expressão de Francisco de Assis. Aliás, ele adotou esse nome, Francisco, justamente em homenagem a Francisco de Assis. E na expressão de Francisco de Assis, louvado seja
ele fala dessa comunhão do homem com a natureza. Então, é uma encíclica também com preocupações ecológicas, para cuidar da casa comum, para falar dos interesses do homem e da natureza. Em seguida, nós temos aí em 3 de outubro de 2020, já um tempo depois, a Fratelli Tutti. E eu quero chamar a sua atenção aqui porque Fratelli Tutti não é uma expressão em latim. Geralmente as encíclicas têm nomes em latim. Mas a Fratelli Tutti tem um nome em italiano, a língua comum das pessoas, o que por si já é uma grande sacada, é uma mensagem muito pertinente para mostrar a necessidade de unir os povos, que todos sejam irmãos. É mais ou menos essa a ideia por trás desse título aí. E ela trata sobre desigualdade, sobre migração, problemas sociais, escravidão contemporânea e vários outros problemas. Qual que é a solução apontada pela encíclica? É uma nova política social. E aí o Papa sugere algo muito interessante, a gente vai voltar a isso depois. Ele fala da necessidade de uma nova autoridade mundial. Seu terceiro escrito, a exortação apostólica Laudate Deum, de 4 de outubro de 2023, o Papa retoma alguma coisa da Laudato Si. A princípio, essa exortação, que não é exatamente uma encíclica, mas ela tinha sido já considerada como uma segunda parte da Laudato Si. E ela também constitui-se num chamado para preservar o mundo, especialmente pensando nas novas gerações. E ela mantém aí um clima de teologia da libertação ecológica. Lembrando que a teologia da libertação, ela começou com uma revolução em favor dos pobres, daqueles que eram oprimidos, e ela se expandiu, abrangendo outros temas. Libertação da sexualidade, libertação da mulher, libertação em vários contextos, inclusive nesse contexto ecológico. E por último, o Papa Francisco também deixou a Dilex Nos, que é a expressão em latim para amou-nos. Essa é a encíclica de 24 de outubro do ano passado, 2024, ela trata da devoção ao coração de Jesus. E se durante o pontificado de Francisco ele foi por vezes bastante criticado por posturas consideradas progressistas, aqui nessa encíclica ele mantém um tom católico bastante tradicional, recorrendo a diversas tradições da igreja, inclusive a essa, a mística da devoção do coração ao coração de Jesus. E já no finalzinho da encíclica, ele fala da intercessão da Maria, ele contrapõe o interesse ou a razão do coração com a razão teológica, favorecendo aí um misticismo popular católico. Fala no finalzinho também a respeito da transcendência do tempo. A paixão de Cristo transcende o tempo e deixa a historicidade em segundo plano. É como se o amor de Cristo chegasse até nós, fluindo através do tempo, e o nosso desejo de ampará-lo, de nos devotar a ele, fizesse a mesma coisa, atravessasse o tempo. O que dá uma ideia, assim, bastante mística. Mas agora, depois de fazer uma rápida revisão sobre essas encíclicas, eu preciso também falar sobre as polêmicas nas quais o Papa esteve envolvido ao longo do seu pontificado. E muitas dessas polêmicas são, assim, bastante perturbadoras para alguns católicos mais tradicionais. Eu vou comentar algumas delas, vou falar um pouquinho da repercussão que isso teve na época, mas antes eu quero lembrar você que é muito importante você continuar apoiando esse canal. Aqui embaixo na descrição você vai ter uma lista dos livros que eu tive a oportunidade de publicar. Você pode adquirir um desses livros e continuar ajudando esse canal. Dito tudo isso, vamos então para as polêmicas, porque muita gente com certeza veio a esse vídeo para acompanhar essas polêmicas e matar a curiosidade sobre o que aconteceu no pontificado de Francisco. Uma das primeiras e graves polêmicas envolvendo Francisco foi justamente quando ele esteve aqui no Brasil, em julho de 2013. O Papa já estava voltando para o Vaticano, estava no aeroporto, já no avião, e ele atendeu ali alguns repórteres. E alguém perguntou para ele a respeito de homossexualidade. E a resposta do Papa foi, no mínimo, provocadora. Ele diz que se uma pessoa é gay e busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo? E acrescentou ainda, os homossexuais não devem ser marginalizados, mas integrados à sociedade. Houve um grande debate na época sobre em que sentido o Papa estava propondo esse acolhimento, se era um acolhimento humanitário ou se a igreja iria ter uma maior abertura a homossexuais.
Recentemente, a Igreja permitiu que ingressassem nos seminários pessoas homossexuais desde que não fossem praticantes, contrariando aí uma resolução da própria Igreja Católica de 2016. Então houve sim algum avanço, mas a gente pode dizer que no final das contas, isso acabou decepcionando algumas pessoas, porque não houve assim algumas mudanças efetivas a respeito disso. Em março de 2014, em uma mensagem de vídeo, o Papa apareceu numa igreja pentecostal. A mensagem foi gravada diretamente para as pessoas que faziam parte da convenção ali. O intermediário dessa comunicação entre o Papa e cristãos pentecostais carismáticos foi o bispo anglicano Tony Palmer. E isso, na época, causou muita polêmica e abriu perguntas a respeito do interesse do Vaticano de abrir diálogos com outras igrejas e a influência do Papa também. Mais ou menos um ano depois, em março de 2015, o Papa visitou uma igreja pentecostal na cidade de Caserta, que fica mais ou menos ao norte de Nápoles. Ali o pastor era Giovanni Trattino e ali o Papa fez uma declaração bastante intrigante. Ele disse o seguinte: o Espírito Santo cria diversidade na igreja. A diversidade é bela, mas o próprio Espírito Santo também cria unidade, para que a igreja seja unida na diversidade. Olha como o Papa habilidosamente fala e resgata aqui a figura do Espírito Santo, que é muito importante para cristãos pentecostais. E ele mostra como esse Espírito atua, nas palavras dele, no sentido tanto de criar diversidade, o que serve ali para quebrar o preconceito e mostrar que cristãos podem pensar de formas diferentes, mas, ao mesmo tempo, para aproximar essas tradições, dizendo que todos têm que estar numa mesma unidade. É um apelo mal disfarçado pela unidade no sentido mais ecumênico do termo. E a gente vê várias iniciativas do Papa Francisco nesse sentido aí, de tentar aproximar-se de algumas tradições cristãs. Além de tudo isso, há também questões das críticas que Francisco recebeu, principalmente por causa de seus posicionamentos políticos. Ele sempre foi considerado um papa mais alinhado com a ideologia da esquerda. E justamente as suas críticas à propriedade privada, ao seu desejo de que, por exemplo, não fosse construído um muro, como era o plano de Donald Trump, separando os Estados Unidos do México, criando ali uma barreira na imigração, fossem vistas como parte dessa ideologia mais voltada às minorias que caracteriza movimentos de esquerda. Mas e quando a gente pensa na relação do Papa com as profecias, o que a gente pode dizer? Durante muitos séculos, aqueles papas que tinham um comportamento diversificado eram considerados suspeitos de heresia, e alguns consideravam esses papas como sendo o próprio anticristo. Mas talvez tenha sido Martinho Lutero o primeiro líder da igreja de destaque a dizer que, de fato, não era um papa individual, mas a própria instituição do pontificado a ser caracterizada como anticristo. Lutero não era um grande estudioso das profecias, mas essa contribuição dele acabou marcando o pensamento protestante, que seguiu durante séculos a fio fazendo essa mesma identificação. Essa identificação passa muito pelos livros proféticos da Bíblia, como Daniel e Apocalipse. Especialmente quando a gente olha Apocalipse 13, existe ali a figura da primeira besta. Essa primeira besta é caracterizada como um poder perseguidor, que, se sentando como Deus, falando como Deus, agindo como Deus, iria perseguir os fiéis verdadeiros. Muita gente já identificou esse poder como sendo o poder do Vaticano. Em contrapartida, Apocalipse 13 também fala de um segundo poder. Esse segundo poder ele é identificado de uma forma mais política. Ele surgiria no contexto do tempo do fim e também daria o poder à primeira besta. No mundo contemporâneo, talvez os adventistas do sétimo dia sejam um dos grupos mais relevantes a manter essa identificação do Papa com as profecias do Apocalipse, inclusive identificando que no futuro haverá de novo um período de perseguição, especialmente relacionado ao cumprimento das leis de Deus. Enquanto a Bíblia nos ordena para guardar o sábado, e há vídeos aqui em que eu detalho a respeito do sábado como um sinal, existe uma ênfase da Igreja Católica em favor do domingo, que é seguida em grande parte pelo mundo protestante. A alteração do sábado para o domingo não é algo que se encontra na própria Bíblia,
mas algo que está relacionado com a tradição católica. E por causa dessa tradição, no futuro, de acordo com o entendimento de Apocalipse 13, haverá um decreto de morte. Esse decreto, também caracterizado como decreto dominical, obrigaria as pessoas a aceitarem o descanso dominical sob o risco de serem fortemente perseguidas. Por isso, um decreto de morte. Ao longo da história já houve, sim, decretos dominicais, leis que impunham a observância do domingo às pessoas. Alguns se perguntam, mas no mundo de tanta liberdade isso é possível? Será que as pessoas abririam mão da sua liberdade para seguir um sistema religioso? A gente já viu, durante a pandemia, que o medo coletivo pode fazer que sim, as pessoas abram mão de sua liberdade individual, que elas troquem os seus direitos por aquilo que consideram ser mais seguro. Por isso, o papado tem trabalhado com tantas necessidades humanas, tentando mostrar a solução para as pessoas. E eu tenho aqui algo muito interessante. Em novembro de 2020, um tweet feito na conta oficial do Papa em português, na plataforma Twitter, atualmente chamada de X, o Papa havia escrito o seguinte: a Terra e seus povos têm urgente necessidade de uma economia saudável e de um desenvolvimento sustentável. Por isso somos chamados a rever os nossos esquemas mentais e morais, para que estejam em conformidade com os mandamentos de Deus e com as exigências do bem comum. É claro que essa mensagem, ela vincula a solução dos problemas humanos à obediência a Deus, na mesma linha da Laudato Si, que reforça ali a observância ao domingo. Então, o Papa ele vai tentando amarrar todas as coisas. Em outubro de 2020, junto com os membros da Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice, foi feita uma conferência chamada Solidariedade, Cooperação e Responsabilidade, os antídotos para combater as injustiças, as desigualdades e exclusões. Essa conferência aconteceu no Vaticano em 21 e 22 de outubro de 2020. E ali se preocupou em fazer um desdobramento das encíclicas, as encíclicas especialmente a Laudato Si e a Fratelli Tutti, em ações pontuais, criando linhas de diálogo e sensibilidade com as crises atuais que o mundo vive. Então, quando a gente olha toda essa construção, e ainda mais aquilo que nós vimos na Fratelli Tutti, a demanda por um governo mundial que solucione todos os problemas, faz com que a gente entenda que sim, o Vaticano tem ambições políticas, o próprio Papa já havia se manifestado em vários âmbitos, falando sobre a necessidade de fazer boa política e de colocar a fé em todas as áreas da sociedade. Então, quando a gente olha isso, sim, nós temos uma ligação que mostra o cumprimento profético. Podemos aguardar o cumprimento da profecia, porque tudo nos leva a crer que no futuro teremos uma aliança do Vaticano com os poderes da Terra. Isso nos faz pensar como será o próximo pontificado. Quem será eleito Papa agora que Francisco morreu? Quais serão as consequências dessa mudança de pontificado? Papa terá um alinhamento maior com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, com quem Francisco não tinha, assim, um casamento ideológico mais certeiro? Tudo isso são perguntas que o futuro vai nos responder. Por agora, eu quero convidar você a ver outros 2 vídeos aqui do canal. Porque quando a gente pensa na teologia católica, a gente vê uma teologia que está comprometida com bases não bíblicas. E eu falei um pouco mais sobre isso no meu vídeo, em que eu analiso a teologia católica sobre a criação, como Agostinho e Tomás de Aquino entenderam a criação e interpretaram principalmente o livro de Gênesis. Mas não pense você que só a teologia católica tem esses problemas, especialmente sobre a influência da filosofia clássica. Protestantes também conservaram muito dessa base. Eu falo disso na minha segunda recomendação, um vídeo em que eu falo sobre o princípio sola escritura. Será que os protestantes realmente foram fiéis nesse desejo de voltar às escrituras? São essas 2 recomendações que eu vou deixar para você. Convido você a continuar assistindo e assim você vai ajudar o nosso canal. Um forte abraço, que Deus abençoe você.